E aí, pessoal? Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui. E a gente vai bater um papo sobre a questão da elite, que a casa caiu para a elite, né? A casa caiu feio para a elite. Estava mais do que na hora, né? Esse tempo já tinha passado. Hoje eu tenho uma bomba para soltar aqui. E eu venho trazer hoje um fator muito importante, que é o seguinte. Eu acho sempre o seguinte: as situações estão bastante complicadas em todos os âmbitos, né? É engraçado que a TV convencional, eu fui dar uma olhada hoje para ver se eles estavam repercutindo essa barbaridade dessa elite que está acontecendo aqui, né? Em Nova York. Não se fala quase no assunto, né? Parece que é uma coisa alheia ao mundo. Não existe nada, nenhuma pauta tão séria quanto essa acontecendo agora no mundo, mas eles parecem que não querem tocar nesse assunto, né? Não querem tocar nesse assunto. Então, a gente vai tocar aqui de alguma forma. Eu penso assim, as coisas estão indo para um viés bem complicado, mas quem, pelo menos eu estudo isso, que aconteceu com essas crianças aí, tráfico, eu vou ter que fazer negócio que pega as pessoas, entendeu? Contra a vontade, leva para outro lugar. A exploração com... Entendeu? A parte de abuso sexual, incesto, todo esse tipo de abuso, todo esse tipo de... Só que no caso deles ainda é pior ainda. A quantidade de crianças que estavam nesses bunkers, uma coisa absurda, uma coisa que eu particularmente, tem médicos que estão lá que passam mal quando veem a situação real das crianças, né? E a maioria da mídia, pelo menos a brasileira, eu não vi dar nenhum tipo de foco nessa situação. Eu não vi. Se alguém viu aí, coloca aí, porque eu não vi. E aí, quem foi que imaginou, alguma pessoa aqui que estude isso, ou sabia disso há muito mais tempo, através da Deep Web, através de outras coisas, que poderia imaginar? Que eu achei muito estranho, porque eu estava vendo, eu deixo a TV ligada enquanto eu vou trabalhando e deixo na Fox, porque toda vez que o presidente aqui vai falar, entra uma notificação no meu telefone e eu já sei que o Trump vai falar. E aí o presidente Trump estava falando, naturalmente, sobre o Covid, né? Estava falando sobre a pandemia. Foi impressionante. De repente me entra um general no meio da cena, assim, e eu achei até estranho aquilo. Eu falei, pô, estranho. E ele começou a falar sobre tráfico de drogas e que estavam deslocando baterias de navios em direção ao Caribe para... E aí eu falei, pô, isso não tá batendo, porque tá se falando aqui sobre uma coisa, e é lógico que ele estava utilizando um código ali. E a repórter, e acho que a repórter foi muito inteligente, porque ela o tempo inteiro fazia pergunta para ele e testava o entendimento dele, o seguinte, até onde a gente pode ir aqui com essas perguntas. E depois o próprio presidente Trump, ele falou sobre a questão dessa questão do tráfico, né? Foi ele mesmo que chegou e falou. E aí a gente entendeu realmente a gravidade. Já tem uma porção de áudios de enfermeiros, médicos que estão participando dessa ajuda, né, humanitária, e estão dando seus depoimentos. O negócio já espalhou de uma forma grande. Mas eu digo uma coisa para vocês. Essa é a prova que a última palavra é de Deus, meus amigos. Presta atenção nisso. Há quanto tempo isso ficava escondido, debaixo, bem nos porões mesmo, e ninguém sabia? A grande surpresa foi que tinha um bunker desse debaixo do Central Park. Um absurdo, cara.
Um absurdo isso. E eu prefiro entender e entendo que, assim como outras coisas estão sendo reveladas, e eu até comentava sobre isso no ano passado, em novembro do ano passado, eu falava, cara, não vai ficar mais nada em oculto. Até o ano passado eu falava sobre isso, e as coisas agora estão vindo. Estão vindo à tona, estão chegando, estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, né? E isso aí é um descortinar, e eu tenho certeza que tem a mão de Deus. Porque mexer nesse vespeiro, meus amigos, é complicado. A quantidade de pessoas que me chamou aqui no Instagram ontem, que me disse, eu fiz um post hoje no Instagram também, a quantidade de pessoas que não tinham ideia do que estava acontecendo é uma coisa absurda. Deixa eu dar boa noite às minhas moderadoras aí, Carlinha, Andréia, não sei se o Cavalcante está aí também, muito obrigado, Andréia está de volta aí com a gente. É impressionante, eu fiquei, porque muitas pessoas não tinham noção do que era isso, do que acontecia. Porque aqui na América, meus queridos, é muito comum sequestro de crianças, vocês sabiam disso? Volta e meia nós recebemos a notificação aqui no celular, quem está na América aqui vai poder testemunhar isso aqui. Eu acho que a única coisa que acontece de uma maneira absurda aqui na América é o sumiço de crianças. Eles vão emboscar nos parques. Enquanto a babá se distrai, eles pegam a criança, metem no carro e saem, fogem. Seja para pegar órgãos, seja para fazer exploração sexual, seja para manipular e retirar o sangue para eles poderem tomar a substância que vocês sabem o nome, por conta dos seus rituais. Por conta dos seus rituais. Quantas crianças, quantas mulheres estão nessa situação? Quantas? Mas, ao contrário do que tudo indicava, porque era uma situação atípica, aconteceu o improvável. O exército apareceu. O exército chegou. E a coisa começou a ser resolvida depois, de anos e anos. Então, meu querido, para qualquer situação, eu não vou voltar, não vou perder o raciocínio aqui do para onde ir e o que fazer, não. Deus tem um plano que frustra e que surpreende. Quando ninguém está vendo solução, aconteceu o imponderável, o que ninguém esperava. Só que, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Do jeito que está hoje, esses caras estão com os dias contados. Ou não é? Né? Vejam os vídeos aqui no YouTube, procurem para vocês saberem o que aconteceu, quem está envolvido. E tomara que isso chegue no Brasil também. Tomara que chegue no Brasil também. Uma noção, a graça de Deus, ela é impressionante, né? Porque ela consegue... Talvez se Deus tivesse revelado isso há um tempo atrás, eu ainda não tivesse tão preparado para poder deixar esse vento passar, né? Que é complicado. A única coisa que eu falo para vocês é que vocês nunca, em hipótese alguma, jamais podem esquecer que a última palavra é de Deus. Você tem intimidade com Ele, você pode ficar tranquilo que Ele vai te dar, no momento certo, a estratégia. No momento certo, Ele vai te dar a estratégia. Ele vai te dar livramento.
Muitas pessoas estão perguntando, né, sobre o Jorge Soros, se ele foi preso. Não vai ser só o Jorge Soros que vai preso, não. Vai ex-presidente. Ih, vai um bonde, hein? O negócio vai ficar pesado. Pesado, meu. Agora, esse assunto é casa de marimbondo. Mas já espalhou aqui, ó. Já espalhou aqui. Vaticano? O Vaticano foi a ponta do pano que apareceu. E que era outra agonia que me dava quando era comprovado. Tem até um documentário no Netflix muito bom. Aí era comprovado tudo era literalmente comprovado. Nós vamos afastar, nós vamos colocar fulano, remanejar ele? Pô. Nunca desceu. E você nunca você viu a imprensa pegar a causa, como pegou a causa do feminismo, né? Da maneira, do peso. E tem alguma coisa mais pesada do que isso? Ó, é tão louco o negócio que as mulheres que estão ancorando os programas de televisão hoje, que são da turma do feminismo, que defendem o feminismo, e eu já falei que o feminismo, o problema dele é quando entra a ideologia, beleza? Nem sequer tocam nesse assunto. Sabe por quê? Por quê, hein? As pessoas que estão envolvidas, meus amigos, nessa brincadeira toda, elite, os donos de tudo. Os donos de tudo. Mas a campainha tocou, né? A campainha está tocando. Então, como a Mônica está perguntando, como foi descoberto essas crianças? Mônica, eu não sei. Eu não sei como. Mas, com certeza, foi alguém que foi levantado nesse momento para liberar isso. Cara, debaixo do Central Park. Olha que louco isso. Olha que louco isso. O túnel tinha saída para a Fundação Clinton. Os democratas. Olha aí. Hã? Que loucura, hein, gente? Eu estou tentando usar código aqui. Mas, cara, tá espalhado na internet. Você vê os canais do YouTube aqui da América. Tá todo mundo falando descaradamente. O Trump vai falar disso, ele já está falando. E a imprensa está pegando pesado aqui sobre isso também. E tem que ser falado. E tem que ser falado. O Thiago está falando aqui, Thiago de Lacerda, estão dizendo que as valas abertas nos Estados Unidos, muitas delas estão sendo destinadas para essas vítimas dos túneis de Nova York, e não para as vítimas de Covid. Será? Pode ser, cara. Pode ser. Talvez agora as pessoas possam entender um pouco mais sobre esse ministério da iniquidade, né? Tem muita gente que não acredita, né? O que leva uma pessoa a ter a condição de fazer isso com uma criança, né? Esse é o problema. Deixa eu ler aqui. Terá pena de morte? Cara, eu não sei. Eu não sei. Porque eles também estão falando em código. A mídia aqui está falando muito em código sobre isso. Eles estão dando um destaque como se fosse tráfico de drogas. Aí o presidente não. O presidente falou. Mas é só a ponta do pano. De madeira. Sandro, você acha que esse escândalo pode atrasar os planos dessa elite? Estão usando uma pandemia para acelerar, mas esse escândalo, será que terão que recuar um pouco? Isso vai depender do nível de exposição que foi levado a isso. Por isso que eu falo que é importante mesmo todo mundo entrar nessa briga aí e meter a cara. É muito importante.
Eu não sei como veio à tona, mas alguma coisa aconteceu realmente que eles não estavam esperando. Ronier Douglas, Rocha, aqui no Rio de Janeiro ninguém está respeitando o negócio lá, a ziquezeira. Tá uma bagunça também, né? Eu fiquei tão atordoado ontem com esse assunto que eu nem consegui ver hoje outra coisa a não ser isso. Porque qualquer outra coisa se torna muito pequeno perto dessa situação. Eu não, é que eu não vou falar dos detalhes aqui, gente, para as pessoas, porque são coisas que tem pessoas até que não aguentam nem ouvir, passam mal. Né? Felipe Mazeto, Sandro, boa noite. Já parou para pensar que a elite mundial só age assim pelo simples fato de terem medo de perder esse tal poder? Nós somos a maioria. Com certeza somos a maioria. Com certeza. Por isso que eu falo, numa hora dessa, você não consegue dar a marcha ré, você precisa acelerar, todo mundo tem que denunciar, todo mundo tem que entrar nessa brecha. Hoje, se você ver a hashtag, eu até postei, vou dar a hashtag para vocês procurarem no Twitter, para vocês verem, foi um escândalo. A Oprah entrou, a Ellen, são pessoas que têm milhões de seguidores. Vou pegar aqui para vocês, para mostrar para vocês. Depois vocês procurem essa hashtag aqui. Woman Trafficking. Woman Trafficking. ING no final. E Save the Children. Vocês vão entender a repercussão que deu isso. Que está dando, né? Que isso não acabou, apenas começou.